Seja bem-vindo ao Esperança Viva, um ministério da Igreja Presbiteriana de Macaé. Nossa missão é transformar vidas pela proclamação do Evangelho da Graça. Esperamos que a sua fé seja edificada pela mensagem que você vai ouvir agora e que seja uma bênção para o seu coração. A qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Agora eu queria que você acompanhasse a leitura que eu vou fazer dos versos seguintes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus. Porque também padeceste da parte de vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles, definitivamente. Graças a Deus pela leitura da sua palavra. Pai, me ajude a entregar essa mensagem a meus irmãos. Eu sei que o inimigo vai fazer de tudo para roubar a atenção e a semente. Repreende toda ingerência maligna e que nós tenhamos uma terra boa para a semente do nosso coração. Semear o coração com a tua palavra. Me ajude a entregar essa mensagem e meus irmãos a recebê-la em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, quero falar hoje sobre funciona a palavra de Deus em minha vida. Então, eu esqueci de um negócio aqui, peraí. David, faz um favor para mim, vem aqui. Ô, Glauco, a gente toca MOV aí, toca? Então dá um jeito aí. Eu esqueci de te dar. Também se não der certo não é nada assim, não vai fazer nenhuma diferença, mas se eu puder mostrar é bom. Quero falar hoje sobre o tema, funciona a palavra de Deus em minha vida. Bom, vou começar essa mensagem com uma pergunta. Você, por acaso, já foi enganado ao adquirir um produto falsificado? Alguma vez você topou com um paraguaio aí vendendo produto japonês? Bom, eu quero que você saiba que uma das indústrias mais bem-sucedidas no mundo hoje é a indústria da falsificação. Se falsifica quase tudo, irmãos. Você vai ter dinheiro falsificado, médico falso, clínica falsa, paciente falso. De vez em quando a gente vê uma matéria aí na Globo de gente que ganha dinheiro, ganha seguro, né, como inválido e andando, até disputando corrida. Roupa com etiqueta falsa, relógio falsificado, documento falsificado, programa de computador falsificado, tablet falsificado. Um dia desse eu li que a pessoa comprou da Apple e veio um tijolo dentro. Fala sério. Joia falsificada, bebida falsificada, obra de arte falsificada. Irmãos, nós estamos imersos na cultura da falsificação. Agora, paga-se muito mais caro por um produto genuíno, por várias razões.
né? Primeiro, por causa da durabilidade do que é genuíno. Segundo, pela garantia, pela confiabilidade e a satisfação de comprar uma coisa que vai funcionar. É a diferença entre o que é falso e o que é genuíno. A pior, meus irmãos, de todas as falsificações é a falsificação de medicamento. Porque quem compra um medicamento quer recuperar a saúde e joga toda a sua esperança num medicamento que muitas vezes até custa caro, mas é falso. Tem embalagem de remédio, a bula é de remédio, a cápsula é de remédio, mas uma vez que você ingere, o remédio é só talco, Palmolive. Aí eu estava procurando um negócio aí na internet, achei uma sketch sobre remédio falsificado, uma sketchzinha do Planeta Caceta. Bota aí, vê se vai dar, 30 segundos. E continua a onda avassaladora de falsificações de remédios. Hoje em dia, você não sabe se o remédio que você está comprando é uma legítima falsificação ou se é uma falsificação falsa mesmo. O remédio brasileiro é uma caixinha de surpresas. Eu queria um vidro de dipirona bisurada 500mg. Dipirona bisurada, tá na mão, é R$30. Ah, tudo bem, tá aqui. Peraí, essa nota de R$30 é falsa, rapaz. Ah, o que tem? Esse medicamento também é falsificado, rapaz. E você nem farmacêutico é. Tu é o Bussum, aquele cara do Cacete Planeta. Ah, isso aqui nem é farmácia, rapaz. Olha aqui, é cenário, tá tudo falso aqui, ó. Olha a equipe de gravação. Tá vendo aquela figurante ali? O dinheiro é falso, mas o remédio também é falso, né? Essa é a indústria da falsificação nos nossos dias. O apóstolo Paulo está falando aqui na carta aos Tessalonicenses, ele fala do efeito da palavra de Deus no coração daqueles crentes. Olha, naquela igreja, os crentes tinham uma atitude notável em relação à palavra de Deus. Eles ouviam a palavra, eles recebiam e acolhiam a palavra de Deus. E o resultado dessa atitude, com o ensino do apóstolo Paulo, traz uma recompensa. O apóstolo Paulo diz que a palavra de Deus operava eficazmente neles. Essa expressão operar eficazmente é uma tradução da palavra energel, que significa produzir energia, produzir efeito, mostrar resultado. Então a palavra de Deus estava funcionando neles. Como é que a gente sabe disso? Porque naquela sequência do texto que eu li para vocês, o apóstolo Paulo fala de gente que conhecia a Escritura, mas ela não funcionava neles. Eles perseguiam os cristãos, eles impediam que o Evangelho fosse pregado aos perdidos, a palavra não funcionava neles. Então, irmãos, é terrível pensar no fato de que tem gente que vem ao culto, que ouve a pregação, até se torna membro de uma igreja, mas a palavra de Deus não está funcionando na vida dele. Agora, como é que eu posso saber se a palavra de Deus está funcionando na minha vida? Bom, um dos sinais, irmãos, é quando a Bíblia muda o meu relacionamento com o mundo. E foi Arthur Pink que escreveu uma série sobre a Bíblia, e ele dedicou uma parte do seu trabalho a esse efeito da Bíblia no meu relacionamento com o mundo. E é um trabalho que não foi superado até hoje. Então nós vamos ver como a Escritura está funcionando na minha vida através de 3 sinais. O primeiro é quando eu entendo a natureza maligna do mundo. Ou seja, a palavra de Deus funciona na sua vida quando você entende a natureza maligna do mundo. Uma das declarações mais notáveis da Escritura sobre a própria Escritura está no Salmo 119, verso 105, e diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Irmãos, a luz da Escritura ilumina os cenários mais escabrosos e mais enganosos à nossa volta e nos revela a verdadeira cara do mundo.
Arthur Pink disse que o mundo é uma fraude gigantesca, um ninho oco. Gostei disso, uma fraude gigantesca. Aprendemos que na língua grega há 3 palavras que podem ser traduzidas em português para mundo. Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente lê a palavra mundo na Bíblia. Porque uma palavra é a palavra cosmos, que significa o mundo físico, a terra, o céu, o mar, as criaturas. Depois há uma outra palavra que também é mundo, que é genós, que se refere ao gênero humano. E há uma terceira palavra, que também é mundo, que é a palavra esquema, que é o mundo em termos de atitude e mentalidade. Então, só a Escritura é capaz de mostrar a gigantesca fraude desse esquema. Porque ele é tão complexo que dificilmente uma pessoa entenderia a real natureza maligna no mundo se não fosse a revelação da Escritura. Então, o mundanismo é um mundo sem Deus. É genós sem teós. É gente sem noção de Deus. A filha do Dr. Billy Graham, Anne Graham Lotz, publicou um artigo de uma entrevista que ela deu logo depois que aconteceu o 11 de setembro, os ataques às Torres Gêmeas. E num canal de televisão, ela foi perguntada sobre onde estava Deus quando as Torres Gêmeas foram atacadas. E a resposta de Anne Graham foi a seguinte: é lógico que eu não vou dizer tudo que ela falou, só estou mencionando algumas partes. Mas ela disse: olha, por muitos anos, nós temos dito para Deus não interferir nas nossas escolhas. Temos dito para Ele sair do governo e sair das nossas vidas. Sendo um cavalheiro, como Deus é, eu creio que Ele calmamente nos deixou. Depois disso, disseram que era impróprio fazer oração nas escolas, e nós concordamos. Disseram que seria melhor não mais ler a Bíblia nas nossas salas de aula, nós concordamos. Que não deveríamos mais corrigir nossos filhos quando eles se comportassem mal, e nós concordamos. Que nenhum diretor ou professor de escola deveria sequer tocar em nossos filhos para corrigi-los quando eles se comportassem mal, e nós concordamos. A indústria do entretenimento disse: nós vamos fazer shows de TV e filmes que promovam a profanação, a violência, o sexo ilícito. Vamos gravar músicas que estimulem o estupro, o consumo de drogas, o assassinato, o suicídio e temas satânicos. E nós concordamos. Agora, nós estamos nos perguntando por que nossos filhos não têm consciência e por que não sabem distinguir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, e por que não lhes incomoda matar pessoas estranhas ou seus próprios colegas de classe e a si próprios. Um mundo sem Deus. Essa mentalidade produz um sistema de ordem complexo que trabalha para manter o mundo sem alteração. A energia que move o mundo é a inimizade contra Deus. Qualquer coisa que entre em contato com o mundo, qualquer pessoa que esteja no esquema, ou se conforma com o mundo, ou é expulso e rejeitado, como se fosse um corpo estranho ao esquema. É por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, mentalidade. O mundo está aqui.
É por isso que a mentalidade do mundo vai atrair e absorver qualquer pessoa que experimente das suas oferendas. E aí a Escritura nos revela que há uma tríade maligna. Essa tríade é a carne, o mundo e o diabo. Esses três. Como é que eles funcionam? Primeiro, irmãos, eles forçam os homens a desviarem os olhos das realidades espirituais, enfeitiçam suas mentes com toda forma de prazer carnal. E quando o corpo está sendo alimentado, a alma passa fome. Isso é verdade. O mundo literalmente mata a fome da alma de Deus, até que o espírito se acostume a viver sem Deus. Por isso, um mundo sem Deus. A carne grita: ai, estou com fome! E aí o diabo percebe, mobiliza imediatamente o esquema e passa a alimentar a carne enquanto o espírito agoniza. Então, toda forma de prazer da carne está ao alcance de todos. O mundo precisa manter essa aparência de felicidade. Então, é fácil sustentar a carne. É muito fácil sair e se embriagar. É muito fácil se prostituir. É muito fácil roubar. É muito fácil enganar, tirar vantagem. É muito fácil falsificar coisas, violentar pessoas, matar, enriquecer à custa de outro. É muito fácil cobiçar, possuir, tirar de outro. É muito fácil se divertir. E todos nós estamos no mundo. Nós vamos ao trabalho todos os dias. E consumimos alimento, comida, bebida, roupa, consumimos automóvel, eletrodoméstico, eletroeletrônico, consumimos entretenimento. Agora, como é que é possível viver no mundo sem funcionar com a mentalidade do mundo? A única coisa é colocar Deus e a sua palavra em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. Diga comigo. Coloque Deus em primeiro lugar. Porque sem Deus, irmãos, até as coisas mais simples e prazerosas se tornam horrendas. Sem Deus, um mundo sem Deus. Por exemplo, a comida sem Deus se transforma em glutonaria e obesidade. É isso. Quem pode viver sem comida? Ninguém, irmãos. Mas a comida sem Deus, sem a palavra. O sexo sem Deus se transforma em imoralidade e devassidão. A bebida sem Deus se transforma em embriaguez. A riqueza sem Deus se transforma em avareza, ambição, ganância. O conhecimento sem Deus se transforma em arrogância, em soberba. A felicidade sem Deus se torna em ilusão. Beleza sem Deus se transforma em vaidade. Espiritualidade sem Deus se torna em religiosidade vazia. O mundo sem Deus. O mundo é uma fraude gigantesca, dizia Arthur Pink. E se alguém não percebe essa fraude, é porque a palavra de Deus não está funcionando nela. Então, como é que eu posso saber que a palavra de Deus está funcionando em mim? É simples. Quando a Escritura desperta em mim o desejo de viver na presença de Deus, de viver pelos princípios de Deus, de viver pelos valores espirituais, de focar nas realidades espirituais. Quando eu amo menos o mundo e vou me desligando das coisas do mundo, e eu posso dizer como o salmista, diz assim: quem senão a ti, leia comigo esse texto, diz: quem senão a ti tenho eu nos céus, não há na terra
quem eu desejo além de ti. Quem? Quando a palavra de Deus está funcionando em nós. Pergunta: quanto de Deus há no seu mundo e no meu? Estamos vivendo na fraude ou estamos vivendo na verdade? Segundo lugar, você sabe que a Escritura está funcionando em sua vida quando considera o mundo um inimigo da sua comunhão com Deus. Irmãos, a Escritura opera na nossa vida, primeiro revelando a fraude que o mundo é. Mas não para aí. Ela nos habilita a ver na mentalidade do mundo um adversário da nossa caminhada, da nossa vida com Deus. Isso aí é um passo além na maturidade da nossa fé. Porque uma coisa, irmãos, é saber que o mundo jaz no maligno. Outra coisa é considerar essa mentalidade um inimigo a ser destruído na nossa vida. Porque o mundo sabe quem somos nós. O mundo nos odeia, odiou o nosso mestre, nos odeia também. É por isso, meus irmãos, que, olha, isso explica por que aquele nosso missionário, o reverendo José Dilson e Zenaide, né? Ele da APMT e ela da Missão Servos de Cristo, por que essa gente foi presa lá no Senegal por vários meses sob acusação mentirosa de tráfico de criança, justamente quando o ministério deles é o contrário, é tirar essas crianças do tráfico das ruas de Dakar. Quem faz isso, irmãos? O mundo, porque nos odeia, mesmo quando fazemos o bem. É isso, irmãos, essa inimizade que explica por que algumas igrejas são denunciadas quando o culto passa um pouco das 10 horas. Está lá no dia seguinte o fiscal, uma denúncia. Aí você tem um bar da esquina, né, Carlos? Tem um bar na esquina que fica até 3, 4 horas da manhã, gente, tocando funk, e ninguém faz nada. Se tocasse o Ivan Lins, Tom Jobim, até que a gente, né, tocando funk, fala sério, ninguém dorme, ninguém mexe com eles. É simples, é que o bar da esquina, a boate, o clube, eles estão no mundo, eles fazem parte do esquema, mas a igreja não. A igreja é odiada pelo mundo. Não se iluda, irmão. E quando a Escritura revela essa inimizade e me torna parte dessa inimizade, aí a Bíblia está funcionando na minha vida. Olha só, irmãos, a coisa é tão profunda que se a Bíblia não revela, a gente não percebe. Um dos primeiros territórios invadidos por essa mentalidade mundana são as faculdades espirituais do homem, porque é através delas que nós entendemos o amor de Deus. Vou explicar. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então, o ouvido é um dos primeiros territórios a ser neutralizado pela mentalidade mundana. Porque se um homem começa a crer nas realidades espirituais, quando ele ouve a pregação da palavra de Deus, então o mundo vai se virar contra essa habilidade para destruí-la radicalmente, até que o homem se torne surdo para a palavra de Deus. Ele vai ouvir tudo menos a palavra de Deus. E como é que isso acontece, irmãos? Criando uma cultura de vida rápida, onde não há tempo para ouvir a pregação. Vocês já repararam, irmãos, que de uns anos para cá, nós nos tornamos uma geração que tem dificuldade para parar e ouvir alguém falar? Vocês já repararam nisso? Alguma coisa aconteceu. Quer dizer, você está me ouvindo aqui, você é uma exceção. Geralmente quem leva é quem está presente, né? Mas olha só, você percebeu que tem gente
que simplesmente não consegue ficar quieto para ouvir alguém falar? Fica mexendo no celular, conversando, pega um livro, pega um boletim, perdeu a capacidade de ouvir, de prestar atenção para ouvir alguém falar. Aliás, dia desse teve alguém que me perguntou se é pecado ter a Bíblia no celular ou no tablet. Não é pecado. O pecado, irmãos, é a gente colocar a Bíblia no celular ou no tablet, e enquanto eu estou pregando, você está lendo os e-mails. Isso é pecado, irmãos. Jesus não perdoa isso. Lendo e-mail, respondendo torpedo, dando a navegadinha, porque é o alcance de um clique, irmãos. Quem é que faz isso? Quem distrai para a gente não ouvir? O mundo, a carne e o diabo. Mas a Bíblia também diz que os olhos são essenciais. Por exemplo, em Isaías 45, a Escritura diz: olhai para mim e sede salvos. Leia comigo esse texto. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olha só, se a fé vem pelo ouvir, a salvação vem pelo ver. Deus não está falando uma coisa difícil, Ele está dizendo: olhem para mim, olhem para mim e sejam salvos todos vocês que estão nos lugares mais distantes da terra. Uma maravilha, irmãos, quando os olhos repousam na palavra de Deus. O livro de Atos fala daquele oficial etíope que lia o profeta Isaías, quando o Espírito Santo levou Filipe para encontrá-lo no meio do deserto. O texto diz em Atos capítulo 8 que, correndo Filipe, ouviu ou ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Agora preste atenção, irmãos. O mundo sabe que se alguém ler a Bíblia, pode vir a perceber a fraude gigantesca que ele é. E pode compreender o amor de Deus e a salvação. Então o mundo vai lutar com todas as forças para impedir essa leitura de todas as maneiras. E aí, meus irmãos, é que entra a indústria do entretenimento. O entretenimento é essa forma de impedir que os olhos do homem acompanhem as linhas eternas da palavra de Deus. Então, olhe só, irmãos, coisas boas que se tornam obstáculos para a gente, não é verdade? Então, quanto mais filme 3D, fala sério, irmãos, você vê essas grandes produções que custam milhões de dólares e consomem a mais alta tecnologia para produzir uma imagem. Fala sério. Quem é que vai diante desse mundo se colocar, abrir um livro, um papel? Fala sério, irmãos. Por detrás disso existe uma mentalidade para esvaziar o prazer de ler a palavra de Deus, irmãos. Quanto mais filme 3D, eu gosto de filme 3D, eu tenho, mas estou falando para vocês, existe uma mentalidade. Quanto mais filme 3D, quanto mais shows, quanto mais Facebook, quanto mais YouTube, quanto mais futebol, quanto mais culinária, quanto mais UFC, menos chance os olhos têm de repousar sobre a palavra viva de Deus. Quem faz isso? O mundo, a carne e o diabo. A tríade maligna. A Bíblia diz: se alguém guarda a palavra de Deus, será salvo. Mas daí vem o diabo e tenta roubar a semente antes que ela penetre no coração e crie raízes. Daí ele promove as perseguições, as preocupações com as coisas do mundo e não deixa a palavra de Deus ser ouvida, acolhida e obedecida como era lá em Tessalônica. O mundo
propositalmente cria embaraço de toda espécie para que alguém seja discípulo de Cristo. Nathanael Hard, no século XVII, escreveu uma coisa que poderia ter sido escrita ontem, no mundo de hoje. Ele disse assim: o que a pedra de tropeço é para o pedestre no caminho, o que o peso é para o maratonista, o que os ramos de folhas são para os pássaros em seu voo, assim também é o amor ao mundo para o crente em sua carreira, desviando-lhe completamente a atenção pela fascinação e forçando a desviar-se do curso. E quando o crente percebe todo esse esquema e começa a odiar o mundo, começa a desprezar tudo que o impede a crescer na fé, a palavra de Deus está funcionando na sua vida. Até que você chegue a esse entendimento, você não tem a palavra funcionando. Alguns anos atrás eu conheci um pastor americano chamado Robert Litcomb. Ele escreveu um livro chamado Cidade de Deus, Cidade de Satanás. E nesse livro ele conta a história de uma menina, no tempo que ele trabalhava na cidade de Chicago, numa comunidade carente, numa comunidade negra carente nos subúrbios de Chicago. Ele tinha um grupo de discipulado, de adolescentes. E essa menina chamada Eva, não é o nome real, mas é o nome que ele dá no livro, começou a frequentar esse grupo e se converteu. E quando se aproximou o tempo das férias, ele ainda estava na época de estudo, a Eva procurou o Robert Litcomb e disse para ele: olha, tem uma gangue no meu bairro que está me forçando a barra para eu ser prostituta de homens brancos ricos. O que eu faço? E aí o Robert Litcomb disse: olha, eu dei para ela toda a instrução que eu podia, disse para ela resistir ao mal, que ela não desistisse do evangelho, que lutasse com todas as suas forças contra o pecado, e fui embora para as minhas férias. 3 meses depois ele voltou àquele bairro para retomar os estudos com aquele grupo de adolescentes. A Eva não estava lá. Perguntou onde ela estava, e o pessoal disse: ela virou prostituta. Então ele foi à casa dela. Quando ele chegou lá e ela abriu a porta que viu o pastor Robert, ela começou a chorar. E eles se abraçaram e disse: minha filha, por que é que você não resistiu? Ela disse: pastor, eles bateram no meu pai. Mesmo assim eu disse não. Aí eles pegaram meu irmão e bateram tanto nele que meu irmão quase morreu no hospital. Mas eu disse não. Aí eles disseram: nós vamos estuprar sua mãe. Ela disse: aí eu desisti. Aí Robert disse: Eva, por que você não procurou proteção? Por que você não foi à polícia? E nesse momento ele ouviu alguma coisa que ele nunca esperava. Eva virou para ele e disse: Bob, seu estúpido, quem você acha que é essa gangue? Naquele dia, Robert Litcomb aprendeu que o mundo é um sistema fechado, que se defende e expurga tudo que cheira a justiça, pureza e retidão. E não há outra maneira de ver o mundo sem Deus, a não ser como nosso inimigo. Finalmente, você sabe que a Escritura está funcionando na sua vida quando você decide morrer para o mundo e viver para Cristo. Diga isso comigo: eu vou morrer para o mundo e viver para Cristo. Gálatas capítulo 6 diz assim, leia junto comigo esse texto:
Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Bom, a maior evidência de que a palavra de Deus está funcionando na minha vida é que em determinado momento, eu passo a viver muito melhor e muito bem sem o mundo, sem a mentalidade do mundo. Quando Balaque contratou Balaão para amaldiçoar Israel, no livro de Números, capítulo 23, Balaão disse assim: como eu posso amaldiçoar se Deus não amaldiçoou? E como posso desejar mal se o Senhor não desejou mal? Eu vejo Israel do alto das montanhas e também observo acima das colinas. Eles vivem sozinhos. Essa é a expressão que eu quero que você guarde. Eles vivem sozinhos. E se alguém quer viver para Cristo, terá de morrer para o mundo. E você morrendo para o mundo, você só tem um lugar para viver, é viver com esse povo que vive só. Vive no meio do mundo, mas exilado do mundo. Vive dentro da cidade, amando a cidade, lutando pela cidade, mas vivendo como se estivesse fora dela. O que acontece com aqueles que morrem para o mundo, irmãos? 3 coisas acontecem. A primeira é que nós somos libertos da opressão de seguir modas, costumes e hábitos do mundo para sermos aceitos. Eu fico insistindo para a Márcia, quando ela sai, assim, minha filha, compre uma roupa, mude o visual. Ela diz assim, eu vou, meu filho, eu vou. Só que quando eu tenho dinheiro para comprar, eu não tenho a roupa para comprar. Por quê? Ela fala assim, bem, não dá para usar essas roupas. É ou não é? Você não fala? Sai de casa com dinheiro para comprar, mas não compra, porque não dá para usar, gente. Se ela usar determinada roupa, ela tem que violentar a consciência. Então, tem muita mulher que leva Deus a sério nessa questão, que fica com a roupa assim por ano, porque é a única que dá para usar sem violentar a consciência. Se o mundo está crucificado para mim, irmãos, eu não preciso modificar meu corpo, não preciso colocar piercing, pingente no corpo para ser aceito, porque eu morri, eu não estou mais dependendo da opinião de ninguém para ser aceito. Se o mundo está crucificado para mim, eu não preciso negociar a pureza do meu corpo para ser aceito pelos meus amigos, eu não preciso. Se o mundo está crucificado para mim, eu não preciso esperar, quer dizer, de novo. Se o mundo está crucificado para mim, eu posso esperar para desfrutar alguns prazeres no tempo certo, no tempo de Deus. É isso que eu queria falar. Se o mundo está crucificado para mim, eu não preciso negociar minha integridade para ganhar um dinheiro a mais. Eu não preciso. Então eu estou liberto dessa obrigação de ter a aprovação de todo mundo. Estou livre disso. Segunda coisa, quando nós morremos para o mundo, nós somos libertos da tristeza de perdas de bens materiais. Sabe por quê? O nosso verdadeiro tesouro está lá, onde o ladrão não rouba, a traça e a ferrugem não corrói. Meu tesouro está lá. Terceiro lugar, nós somos libertos da opressão, da fascinação do mundo, e não dependemos mais de um estilo de vida opulento. Nós não vivemos mais em função da aprovação ou da glória do mundo, não precisamos mais da opinião favorável do mundo. Eu posso ter uma vida simples, não tenho que competir com ninguém mais, porque a minha alegria não está nas coisas que eu possuo, a minha alegria está em Cristo, e no meu nome está lá no livro da vida do Cordeiro. É isso que me dá alegria. Um mundo sem Deus, irmãos, essa é a mentalidade do mundo. O mal do mundo não está nos elementos físicos, não está no mar. Eu
Levanto todo dia, olho aquele mar, mas eu louvo a Deus, meu Deus, que mar lindo. Um dia ele está para cá, correndo para lá, outro dia ele está para cá, um dia ele está batendo, outro dia ele está que nem um espelho. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há. O mundo, irmãos, está aqui na mente das pessoas. Então, qual é o seu Deus? Né? Qual é o seu Deus? Quanto do verdadeiro Deus há no seu mundo? E eu queria terminar essa mensagem com um pequeno, é parte de uma oração do reverendo Luiz Henrique Solano Rossi, pastor da nossa igreja presbiteriana em Bridgeport, Connecticut. Num boletim ele publicou isso. Eu não quero um Deus que funcione. Eu li isso e falei, que é isso? Não quero um Deus que funcione. Depois, quando eu cheguei no fim, eu falei, eu também não quero não. E ele escreveu isso justamente falando sobre como que o mundo influencia a nossa noção de Deus. E a Escritura nos livra dessa noção humana de Deus, nos revela o caráter verdadeiro de Deus. Falou assim, eu não quero um Deus que funcione. Ele diz, aspas, já decidi, eu não quero um Deus que funcione segundo as minhas expectativas. Eu não quero um Deus que funcione de acordo com as minhas orações. Eu não quero um Deus que funcione de acordo com a minha noção de justiça. Eu não quero um Deus que funcione a partir das minhas chantagens religiosas e a minha birra espiritual. Eu não quero um Deus que funcione na solução dos meus problemas, para me arranjar um emprego, para curar meu filho, para me ajudar a realizar meus sonhos. Eu não quero um Deus que funcione toda vez que me coloco para cultuá-lo e ouvir a sua palavra. Eu não quero um Deus que funcione à base da manivela de uma prática religiosa e de minha limitada piedade. Eu não quero um Deus que funcione para aliviar minha mente estressada e meu coração carregado dos cuidados desse mundo. Eu não quero um Deus que seja a minha imagem e semelhança. Olha isso. E aí ele encerra dizendo, hoje, eu quero um Deus para me relacionar, para conhecer na intimidade, para reconhecer a sua soberania e me submeter aos seus propósitos. Eu quero um Deus para adorar, para amar, para me entregar, ainda que em minha vida as coisas não funcionem como eu gostaria. Eu quero um Deus para crer e me manter fiel, ainda que isso implique em permanecer enfermo, desempregado ou viver outras circunstâncias contrárias. Eu concordei, disse, eu também quero um Deus assim. Mas só quando o mundo sai de nós é que nós podemos fazer esse tipo de oração. Só quando a palavra de Deus está funcionando em mim é que eu vou querer um verdadeiro Deus. Amém, queridos? Vamos ficar em pé e vamos orar.